O filho de Dona Ivone retornou à cidade natal, acreditando que sua mãe vivia em conforto, graças ao dinheiro que ele enviava a ela todos os meses. Mas ao estacionar o seu carro de delegado na frente da casinha dela e a vê-la ali, o seu coração partiu. E o que ele descobriu ali mudaria para sempre tudo o que ele acreditava sobre amor, sacrifício e família. Se essa história está comovendo você, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. A estrada de terra que levava até o distrito de Aroeira do Meio era a mesma de sempre. Vermelha, empoeirada, salpicada de mandacaros que cresciam tortos contra o céu cor-de-brasa. João conhecia cada curva daquela estrada. Tinha percorrido aquele caminho centenas de vezes na infância, descalço, com a barriga vazia e o coração cheio de sonhos que pareciam grandes demais para um menino tão pequeno, nascido em um lugar tão esquecido. Mas agora, João voltava diferente. Ele estava atrás do volante de uma viatura oficial, com a placa da delegacia reluzindo sob o sol do fim de tarde. Usava uma camisa social branca, o crachá de delegado preso na cintura e os sapatos engraxados, que contrastavam com a poeira que subia em redor do carro. Tinha construído uma carreira sólida, vencido obstáculos que a maioria das pessoas sequer conseguiria imaginar, e durante todos esses anos, uma coisa o manteve firme: a certeza de que estava cuidando da sua mãe. Todo mês, sem falhar uma única vez, João transferia dinheiro para a conta de Dona Ivone. Um valor que, para o padrão daquela região, era mais do que suficiente para viver com tranquilidade, para comer bem, pagar as contas, comprar remédio, ter um conforto básico que ela nunca tivera quando ele era criança. João nunca tinha se esquecido de como eram as noites em que a barriga roncava e a geladeira estava vazia, e jurou para si mesmo que jamais deixaria a sua mãe passar por aquilo de novo. Por isso, quando o celular dela parou de atender há alguns dias e a vizinha Margarida ligou dizendo que a Dona Ivone estava meio sumida, ele não hesitou. Pediu folga, pegou a estrada e foi. Não havia nada que o preocupasse de verdade. Provavelmente a mãe estava bem, talvez com algum problema no telefone, talvez descansando. João conhecia a resistência dela. Aquela mulher tinha criado um filho sozinha, no sertão bravo, sem marido, sem parente próximo, sem nada além da própria força. Ela era feita de uma matéria diferente, mais dura que o barro seco. Mas quando a casinha apareceu no fim da curva, João diminuiu a velocidade sem perceber. Algo estava errado. A pintura da parede, que ele lembrava branca, estava descascada, deixando à mostra o tijolo cru e a argamassa gasta. A cerca de madeira que ele tinha mandado colocar anos atrás estava torta, com algumas ripas faltando. O pequeno jardim que Dona Ivone sempre cultivava com tanto orgulho, aquele canteiro de flores que ela regava toda manhã com uma lata amassada, estava seco e esquecido, com apenas uns galhos mirrados onde antes havia cores. João parou o carro devagar, e então a viu. Dona Ivone estava sentada no chão de terra batida, encostada na parede lateral da casa, onde a sombra da tarde ainda chegava. Usava um vestido escuro, gasto nas bordas, com as mãos calejadas segurando um prato de barro. Ao lado dela, encostado no seu quadril como se fosse parte dela, estava um cachorro de pelo caramelo, com os olhos mansos e a língua para fora, lambendo a borda do mesmo prato. Ela não estava percebendo que tinha visita. Estava olhando para o horizonte com aquele olhar de quem já viu muita coisa e aprendeu a carregar o peso em silêncio. João abriu a porta do carro devagar, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. "Mãe!" A voz saiu rouca, mais fraca do que ele planejava. Dona Ivone virou a cabeça. Quando seus olhos encontraram os do filho, algo passou pelo rosto dela, rápido demais para ser analisado. Surpresa, alegria. E depois, quase imediatamente, uma sombra, como se ela soubesse exatamente o que ia acontecer a seguir. "João,
Ela tentou levantar, mas os joelhos já não obedeciam tão bem quanto antes. Que foi, meu filho? Aconteceu alguma coisa? Ele atravessou o quintal em passos largos e segurou o braço dela para ajudá-la a se levantar. As mãos que ele tocou eram frias, ossudas, com as veias marcadas como raízes de árvore velha. Ele engoliu seco. Fui eu que vim até você, mãe. Tava preocupado. Seu telefone não atende. Ah, ela desviou o olhar. Esse telefone tá quebrado há um tempo. Não tinha como consertar. João olhou para o prato ainda na mão dela. Arroz, um ovo frito e um pedaço de farinha, dividido com o cachorro. Ele sentiu o estômago virar. Cadê o dinheiro que eu mando todo mês, mãe? A pergunta saiu mais dura do que ele queria. Dona Ivone não respondeu de imediato. Passou a mão no focinho do cachorro, que ela chamou de farofa, com uma delicadeza tão cuidadosa que parecia estar ganhando tempo. Tô bem, meu filho. Não me falta nada. Mãe. Ele olhou para a parede descascada, para o jardim morto, para o vestido gasto. Isso aqui não é estar bem. Isso aqui é... A voz falhou. Eu mando dinheiro todo mês. Cadê ele? Ela fechou os olhos por um instante. Entra em casa, João. O interior da casinha era simples ao extremo. Uma mesa de madeira escura, 2 cadeiras, uma cama com colcha de retalhos dobrada com esmero militar. Na parede, um calendário antigo e um crucifixo. Na prateleira da cozinha, poucos mantimentos. Uma lata de óleo quase vazia, um saco de arroz pequeno, sal, nada mais. João ficou parado no meio da sala, olhando ao redor, sentindo o chão escorregar sob os pés, mesmo estando firme no lugar. Ele era delegado. Tinha treinamento para controlar as emoções em situações extremas. Tinha visto coisa demais nessa vida para se desestabilizar facilmente. Mas aquele quarto pequeno era a casa da sua mãe e estava quase vazia. Me conta, mãe. Me conta agora. Dona Ivone sentou na beira da cama. Passou as mãos no colo, alisando a saia do vestido com os mesmos gestos lentos e cuidadosos de sempre. Depois respirou fundo. Tem uma coisa que eu precisava te contar faz tempo, João. Ela ergueu os olhos para ele, e naquele olhar havia uma firmeza que ele não esperava. Não era culpa, não era medo. Era algo que se parecia estranhamente com paz. Mas eu precisava que você chegasse aqui primeiro, que você visse com os seus próprios olhos. Visse o quê? Ela levantou devagar, foi até um canto do quarto e se abaixou com algum esforço. Debaixo da cama havia uma caixa de madeira velha, fechada com um fecho simples. Ela a puxou, abriu e ficou olhando para dentro por um momento antes de entregar para ele. João olhou. A caixa estava cheia de papéis, recibos, comprovantes de transferência, cartinhas dobradas com letra de gente jovem, fotografias desbotadas de jovens em formatura, com beca e canudo na mão, sorrindo para a câmera, certidões, boletins escolares e, no meio de tudo isso, cadernos com anotações feitas à mão, com a letra miúda e caprichada que João reconheceria em qualquer lugar do mundo, a letra da sua mãe. Ele pegou uma das fotografias. 4 jovens com beca de medicina num fundo branco, abraçados e sorrindo. No verso, escrito a lápis, Turma do Coração. Que Deus os abençoe sempre. Pegou uma das cartinhas. Leu em voz alta, sem querer. Para a nossa esperança. Não sei quem você é, mas sei que sem você eu não teria chegado até aqui. Hoje sou enfermeira. E vou cuidar das pessoas como você cuidou de mim, mesmo sem nunca me conhecer. João olhou para a mãe. O que é isso, mãe? Dona Ivone sorriu, um sorriso pequeno, quente, tranquilo como o fim de tarde lá fora. É a minha vida, meu filho, a vida que eu escolhi viver. E foi então que João percebeu que não entendia absolutamente nada sobre a mulher que estava na sua frente. Que por todos aqueles anos, enquanto ele achava que estava cuidando dela, ela estava cuidando de um mundo inteiro que ele nem sabia que existia. E que a história que ele acreditava conhecer sobre a sua mãe, na verdade,
ainda não tinha nem começado. João ficou parado segurando aquela caixa de madeira como se ela pesasse toneladas. E, de certa forma, pesava. Porque dentro daqueles papéis amarelados, daquelas fotos desbotadas e daquelas cartinhas dobradas com cuidado, havia uma vida inteira que ele nunca conheceu. Uma vida que a sua própria mãe escolheu viver em silêncio, longe dos seus olhos, longe do seu julgamento. Ele colocou a caixa devagar sobre a mesa e puxou uma cadeira. Sentou. Ficou olhando para aquele monte de documentos sem saber por onde começar. Dona Ivone ficou parada perto da janela, com os braços cruzados sobre o peito e o olhar voltado para o quintal lá fora, onde Farofa farejava a terra seca em busca de nada em particular. Mãe, a voz de João saiu baixa, controlada. O tipo de voz que ele usava nos interrogatórios quando queria entender algo sem assustar a pessoa à frente. Me conta tudo, do começo. Ela não respondeu de imediato. Ficou quieta por um momento longo, como quem organiza as palavras antes de soltá-las no mundo. Depois virou o rosto para ele e disse: Você lembra da Daniele? João franziu o senho. A Daniele da farmácia? Aquela que morava na rua de baixo? Essa mesma. Dona Ivone voltou a se sentar na beira da cama. E a Cleide, que era professora da escola municipal? Lembro de nome. Pois é. Ela cruzou as mãos no colo. Nós três éramos mais do que vizinhas, João. Éramos amigas de verdade. Do tipo que senta na calçada às 6 da tarde e conversa sobre a vida até a noite fechar. E foi numa dessas conversas que tudo começou. João esperou. Dona Ivone respirou fundo antes de continuar. Foi há muitos anos. Você já tinha saído daqui, já estava na capital estudando para o concurso. Eu ficava aqui sozinha, recebia o seu dinheiro todo mês. E no começo eu usava mesmo, João. Comprava comida, pagava conta, ficava bem. Mas aí um dia eu fui até a escola buscar umas informações sobre um bazar beneficente que ia ter na paróquia. E a Cleide me chamou para conversar no corredor. Ela parou. Os olhos foram para um ponto distante, como quem está relendo uma memória guardada há tempo demais. Ela me mostrou um menino. Estava sentado sozinho no fundo da sala, com um caderno emprestado de outro aluno, porque o dele tinha molhado na chuva. Usava sandália com a sola colada com fita adesiva. Mas João... Ela ergueu os olhos para o filho. Ele estava resolvendo um problema de matemática que os outros da turma tinham desistido de fazer. E estava certo. Tudo certo. A Cleide disse que aquele menino era o mais inteligente que ela já tinha visto em 30 anos de magistério, mas que a família dele não tinha condição de manter nem o material escolar, muito menos uma faculdade. João sentiu algo se mover dentro do peito. Qual era o nome dele? Raimundo. O nome saiu da boca de Dona Ivone com uma ternura que ela nem tentou esconder. Raimundo Ferreira das Neves. Filho de lavrador, criado entre a roça e a seca, com 5 irmãos menores para ajudar a criar. Um menino que poderia mudar de vida, mas que o mundo estava decidido a deixar para trás. João olhou para a caixa de papéis. Procurou com os olhos até encontrar uma das fotografias. 4 jovens com beca. Um deles, o do canto esquerdo, tinha o sorriso largo e os olhos vivos de quem chegou onde chegou à força de muita luta. Esse é ele, João apontou. Dona Ivone olhou e assentiu devagar. Hoje é médico. Trabalha num posto de saúde no interior, no lugar onde nasceu. Escolheu voltar, João. Poderia ter ficado na cidade grande, mas escolheu voltar para cuidar da própria gente. O silêncio que se seguiu foi daqueles que têm peso. João colocou a foto de volta na caixa com cuidado excessivo, como se fosse frágil. E aí você decidiu pagar os estudos dele com o meu dinheiro. Não era pergunta, era constatação. Não foi bem assim. Dona Ivone sacudiu a cabeça. Primeiro, eu fui falar com a Daniele. Ela trabalhava na farmácia, conhecia todo mundo da cidade, sabia quem precisava de ajuda, quem tinha talento, quem estava prestes a desistir por falta de recurso.
A Cleide conhecia os alunos por dentro e eu... Ela fez uma pausa. Eu tinha o dinheiro que você mandava e que eu não precisava tanto quanto outros precisavam. João abriu a boca para falar, mas ela levantou a mão com uma delicadeza firme. Deixa eu terminar, meu filho. Ele fechou a boca. Nós três nos reunimos aqui nessa mesma sala, nessa mesma mesa, e fizemos uma lista. Não uma lista qualquer, João. A Cleide trouxe os históricos escolares, as redações, as avaliações. A Daniele trouxe o que sabia das famílias, das situações de cada um. E nós ficamos semanas analisando, conversando, rezando. Não queríamos ajudar qualquer um. Queríamos ajudar aqueles que tinham o talento e a garra necessários para mudar não só a própria vida, mas a vida das pessoas ao redor. E chegaram a quantos? 23. João piscou. 23 jovens. 23. Dona Ivone disse o número com uma calma absoluta, como quem diz algo simples e natural. Ao longo de muitos anos, João. Não foi de uma vez. Foi um por vez, com muito cuidado, muita oração e muita parcimônia. A Daniele usava o lucro da farmácia dela quando podia. A Cleide dava aulas particulares gratuitas de reforço e abriu mão do salário das horas extras para o fundo. E o seu dinheiro, filho? Ela olhou para ele com aqueles olhos fundos e tranquilos. O seu dinheiro era a espinha dorsal de tudo isso. João se levantou da cadeira. Não conseguia ficar parado. Caminhou até a janela, colocou as mãos na madeira da moldura e ficou olhando para fora sem ver nada. O céu estava ficando cor de ferrugem e as sombras do fim de tarde se alongavam sobre a terra rachada. Dentro dele havia uma tempestade que ele ainda não sabia nomear. Por um lado, havia uma raiva genuína. Não a raiva explosiva de quem foi enganado por maldade. Era uma raiva surda, doída, de filho que mandava dinheiro imaginando a mãe dormindo com o cobertor quentinho e geladeira cheia. E agora descobria que ela dormia com cobertor de retalhos e dividia o prato com um cachorro. Era uma raiva misturada com culpa, porque ele deveria ter vindo antes, deveria ter verificado, deveria ter visto. Por outro lado, havia algo que ele ainda não tinha nome para chamar. Uma espécie de admiração tão grande que doía. Porque a mulher que estava sentada naquela cama, com o vestido gasto e os joelhos que já não dobravam bem, tinha feito algo que a maioria das pessoas não faria nem com toda a saúde e todo o dinheiro do mundo. Tinha escolhido o outro. Sistematicamente, em silêncio, sem pedir reconhecimento, sem esperar agradecimento, sem sequer revelar o próprio nome. Como eles te chamavam? João perguntou sem se virar. Esperança. Ele virou o rosto. Esperança? Foi a Daniele que deu o nome. Pela primeira vez, um sorriso verdadeiro iluminou o rosto de Dona Ivone. Ela disse que era o que a gente representava para aqueles jovens, que eles nunca iriam saber quem éramos de verdade. Só saberiam que tinham recebido uma bolsa de uma organização chamada Rede Esperança. Nenhum nome, nenhum rosto, nenhuma explicação além de uma carta dizendo que alguém acreditava neles. João ficou olhando para a mãe por um longo momento. E eles nunca descobriram. Nunca. Ela sacudiu a cabeça. Esse era o combinado entre nós três. O bem feito sem esperar retorno é o único bem verdadeiro, João. Foi o que aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a mãe dela. E foi o que eu quis praticar enquanto ainda tinha força para isso. Ele voltou a caminhar pela sala, pegou um dos cadernos da caixa e começou a folheá-lo. As anotações eram minuciosas. Cada jovem tinha uma página com nome, origem, área de talento, necessidades específicas, evolução ao longo do tempo. Havia observações feitas com uma atenção que só uma mãe seria capaz de dedicar a filhos que não eram seus. Raimundo passou na seleção de medicina. Chorou quando recebeu a notícia. Graças a Deus. Fernanda precisou de óculos, providenciado. Agora consegue ler sem dor de cabeça. O Diego quase desistiu no segundo semestre. Mandamos uma carta de encorajamento. Ele ficou.
João fechou o caderno devagar. Precisava de ar. Saiu pela porta da frente e ficou parado no quintal, com as mãos nos bolsos e os olhos na imensidão do sertão que se abria à frente. O céu estava queimando em tons de laranja e vermelho, e o vento quente carregava o cheiro de terra seca e mato ressecado. Farofa se aproximou e encostou o focinho na palma da sua mão. João olhou para o cachorro. Depois, olhou para a parede descascada da casa, para a cerca torta, para o jardim sem flores. E então, pela primeira vez em muitos anos, aquele homem que tinha aprendido a não chorar em público deixou as lágrimas virem. Não de tristeza, ou pelo menos não só disso. Era de algo muito maior. Um sentimento que não cabia em uma palavra só, que misturava vergonha de não ter visto antes, admiração por uma mulher que ele subestimou, amor por aquela figura pequena e resistente que estava dentro de casa, e uma clareza súbita e dolorosa de que ele tinha passado anos achando que cuidava da mãe, quando na verdade ela estava usando os recursos que ele mandava para cuidar do mundo. Foi nesse momento que João tomou uma decisão. Ele não sabia ainda exatamente o que ia fazer, mas sabia que algo teria que mudar, que aquela história não podia continuar do jeito que estava, que Dona Ivone merecia mais do que aquela casinha de barro e aquele prato dividido com farofa, e que os 23 jovens que ela tinha mudado de vida precisavam saber o que esta mulher tinha feito por eles. Voltou para dentro da casa. Dona Ivone ainda estava sentada na beira da cama, com as mãos no colo e o olhar sereno de quem não teme o julgamento, porque sabe que agiu certo. João puxou a cadeira, sentou bem na frente dela e a olhou nos olhos. Mãe, eu preciso que você me conte tudo, cada um desses jovens, cada decisão, cada etapa, tudo que está nesses cadernos, quero ouvir da sua boca. Ela o olhou por um momento. Depois assentiu. Tudo bem, meu filho, mas antes você vai comer alguma coisa. Ela se levantou com aquela determinação tranquila de sempre. Delegado ou não, você é meu filho, e filho meu não fica com fome dentro da minha casa. João quase riu. Quase. Porque mesmo com a geladeira quase vazia, a terra rachada lá fora e a parede descascando, a mulher que tinha na frente ainda era a pessoa mais rica que ele conhecia. E ele estava apenas começando a entender o tamanho dessa riqueza. Naquela noite, os dois ficaram sentados à mesa até muito depois da meia-noite. Dona Ivone falou. João ouviu. E a cada nome que ela pronunciava, a cada história que ela contava, a cada dificuldade que ela descrevia com a mesma calma de quem reconta algo corriqueiro, João sentia o chão firmar mais sob os pés. Não o chão da casinha de barro. O chão de dentro, aquele que a gente só encontra quando entende de onde veio de verdade. E quando Dona Ivone finalmente fechou os olhos de cansaço, ainda sentada na cadeira, João a ajudou a se deitar, apagou a luz e ficou sozinho na sala, com a caixa de madeira aberta sobre a mesa e o peso de 23 vidas nas mãos. 23 vidas que a sua mãe tinha plantado em silêncio. E que agora ele precisava encontrar. Se você está gostando dessa linda história emocionante, comente justiça aqui embaixo. Vamos continuar. João não dormiu naquela noite. Ficou sentado à mesa da casinha de barro, com a lamparina acesa e a caixa de madeira aberta à sua frente, lendo cada papel, cada recibo, cada cartinha com a atenção meticulosa de quem foi treinado para encontrar verdades escondidas em documentos. Só que desta vez não era um inquérito policial, era a vida da sua mãe, e cada página que ele virava era como abrir uma porta que ele nunca soube que existia. Os cadernos de Dona Ivone eram extraordinários, não pela caligrafia, que era simples e miúda, cheia dos trejeitos de quem aprendeu a escrever tarde e nunca fez curso nenhum de letras bonitas, mas pelo conteúdo, pela profundidade, pela minúcia com que ela registrava cada jovem, cada etapa, cada dificuldade e cada conquista.
Havia anotações sobre o temperamento de cada um, sobre as disciplinas em que tinham mais facilidade, sobre os momentos de crise e os de superação. Havia registros de quando algum deles ligava para o número anônimo da Rede Esperança pedindo orientação e do que foi dito em resposta. Era um arquivo humano, vivo, pulsante. E quanto mais João lia, mais entendia que a sua mãe não tinha apenas financiado estudos. Ela tinha acompanhado vidas inteiras de longe, como uma luz que ilumina sem se mostrar. Quando o céu começou a clarear lá fora, ele já sabia o que precisava fazer. Fechou a caixa com cuidado, foi até o quarto, checou se a mãe ainda dormia e então saiu silenciosamente para o quinhal. Sentou num toco de madeira que havia ali desde a sua infância, tirou o celular do bolso e começou a trabalhar. Como delegado, João tinha acesso a ferramentas de busca que a maioria das pessoas não tinha. Mas desta vez não precisaria de nada oficial. Os cadernos da mãe continham informações suficientes, nomes completos, cidades de origem, áreas de formação, instituições onde cada jovem havia estudado. Era um ponto de partida sólido. Ele escolheu começar pelo Raimundo, médico, interior do Nordeste. Voltou para a cidade de origem. Em poucos minutos de pesquisa, João encontrou uma página de uma unidade básica de saúde num município vizinho ao de Aroeira do Meio, a menos de 2 horas de carro. E lá, listado como clínico geral responsável, estava o nome, Dr. Raimundo Ferreira das Neves. João ficou olhando para a tela por um longo momento. Aquele menino de sandália colada com fita adesiva era agora doutor. E estava a 2 horas de distância. Dona Ivone acordou com o cheiro de café. Encontrou João na cozinha, com a chaleira no fogo e 2 copos sobre a mesa. Ela parou na porta, olhando para o filho, com aquela expressão de quem não sabe bem o que esperar. "Você não dormiu", ela disse. Não era pergunta. "Não." Ele serviu o café e a olhou. "Mãe, preciso que você me dê permissão para fazer uma coisa." Ela sentou, pegou o copo com as 2 mãos e esperou. "Eu quero encontrar esses jovens." João abriu o caderno sobre a mesa. "Não para expor você, não para criar confusão, só para..." Ele hesitou, procurando a palavra certa. Para entender, para ver com os meus próprios olhos o que você construiu." Dona Ivone olhou para o caderno. Depois olhou para o filho. "E se eles perguntarem como você chegou até eles? Eu vou dizer que sou pesquisador de uma organização social." Ele disse isso com uma firmeza tranquila. "Não vou mentir sobre quem sou, mas também não vou revelar sua identidade. Não ainda. Isso é uma decisão sua, não minha." Ela ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo. Depois deu um único aceno de cabeça. "Tudo bem, mas vai devagar, João. Essas pessoas têm vida, têm rotina. Não chega chegando igual furacão." Ele quase sorriu. "Aprendi com quem sabe, mãe. A estrada até o município vizinho levou exatamente 1 hora e 40 minutos. João foi com a viatura descaracterizada, de camisa simples, sem o crachá. Entrou na unidade básica de saúde como qualquer pessoa entraria. Sentou na fila de espera, observou o ambiente. A sala de espera estava cheia. Mães com crianças no colo, idosos com muleta, trabalhadores rurais com as mãos calejadas segurando fichas amarelas. E circulando entre todos eles, com um jaleco branco surrado nas mangas e um estetoscópio no pescoço, havia um homem de estatura média, cabelos escuros, olhos vivos e sorriso fácil que cumprimentava cada paciente pelo nome: Raimundo. João ficou observando por quase 1 hora antes de se aproximar. Viu o médico sentar no chão para examinar uma criança que tinha medo de cadeira. Viu ele explicar uma receita em voz alta para um senhor que não sabia ler. Viu ele dar uma palmada no ombro de um adolescente com expressão fechada e murmurar algo que fez o menino sorrir pela primeira vez desde que havia chegado. Quando a sala finalmente esvaziou um pouco, João se aproximou da recepção e pediu para falar com o doutor por alguns minutos, se possível, a respeito de um projeto social da região.
Raimundo apareceu na porta da sala em menos de 5 minutos. O senhor queria falar comigo? João o olhou de perto pela primeira vez. Havia naquele rosto uma mistura de cansaço e disposição que só existe em quem escolheu uma vida difícil por amor ao que faz. Queria sim. Me chamo João. Estou fazendo um levantamento sobre jovens da região que receberam apoio de organizações sociais e construíram carreiras relevantes. Fui indicado ao senhor como um caso notável. Raimundo franziu levemente o senho, mas abriu a porta da sala. Pode entrar. Eles sentaram. A sala era pequena, com uma mesa de fórmica, 2 arquivos de aço e uma janela com vista para o estacionamento de terra. Em cima da mesa, uma plaquinha de madeira simples com o nome do médico. Na parede, um único quadro, a foto de uma turma de formatura com beca e capelo, e ao fundo uma faixa escrita à mão que dizia "Chegamos". João apontou para o quadro. Essa é a sua turma? É. Raimundo olhou para a foto com um afeto que não tentou esconder. Somos da mesma região, a maioria. Vários de nós tivemos ajuda da mesma fonte. João se conteve. Que fonte? A Rede Esperança. O médico disse o nome com uma reverência quase involuntária, como quem cita algo sagrado. Uma organização que nunca se identificou direito. Mandava bolsa, material, às vezes uma carta de encorajamento quando a gente estava no limite. Nunca soubemos quem estava por trás. Tentamos descobrir algumas vezes, mas foi como tentar pegar vento com a mão. E o que o senhor acha dessa organização hoje? Raimundo ficou em silêncio por um instante. Depois cruzou os braços e olhou diretamente para João. Acho que devo a minha vida a ela, disse sem rodeios. Eu tinha 12 anos quando meu pai me disse que eu teria que parar de estudar para trabalhar na roça com ele. Não por maldade, entende? Era necessidade mesmo. Minha família não tinha como me manter. E aí apareceu essa bolsa. Sem aviso, sem explicação. Só uma carta dizendo que alguém acreditava em mim e que eu não devia parar. Ele fez uma pausa. Eu chorei durante 3 dias, senhor João. Não de tristeza, de alívio. Era como se o chão tivesse voltado sob os meus pés. João engoliu seco. E os outros da sua turma também receberam esse apoio? Alguns sim. E olha, Raimundo se inclinou levemente para frente. A gente se encontra todo ano. Uma vez por ano, a gente se reúne, independente de onde esteja. Médicos, enfermeiros, professores, um programador lá de São Paulo que fundou uma empresa de tecnologia social, uma menina que virou advogada e trabalha com direitos humanos. Todos saídos da mesma região, todos com a mesma história de quase não ter chegado lá. Ele balançou a cabeça. Somos 23 ao todo. João parou completamente. O ar pareceu sair da sala. 23? 23! Raimundo assentiu, sem perceber o impacto que o número causou no homem à sua frente. A gente não sabe ao certo se fomos todos apoiados pela mesma organização, mas a história é parecida demais para ser coincidência. Mesma região, mesma época, mesmo estilo de carta, mesmo tipo de bolsa. A gente acredita que foi a mesma fonte. João precisou de um momento. Levou a mão à testa, fingiu que estava tomando nota no celular, mas na verdade estava tentando reorganizar o pensamento. Porque o que Raimundo acabava de revelar mudava completamente o que ele imaginava. Os 23 jovens não eram apenas números nos cadernos da mãe. Eles se conheciam, se reuniam, tinham construído entre si uma rede de afeto e reconhecimento que transcendia a história de cada um individualmente. Eram uma família que a sua mãe tinha plantado sem nunca aparecer na foto. Vocês se reúnem com frequência? João perguntou, recuperando a compostura. Todo ano? Raimundo sorriu. Na verdade, temos um encontro marcado para daqui a algumas semanas. A gente aluga um espaço simples, todo mundo contribui com o que pode. E passamos um fim de semana junto. Compartilhamos o que estamos fazendo, discutimos projetos, às vezes captamos recursos juntos para ajudar outras pessoas da região.
Ele fez uma pausa e olhou para João com uma expressão que misturava curiosidade e cautela. Por que o senhor pergunta isso? João o olhou por um momento. Pesou as palavras. Porque acho que esse encontro de vocês vai ser muito diferente deste ano. De volta à aroeira do meio, João entrou na casinha de barro e encontrou a mãe sentada na calçada, com Farofa deitado aos seus pés e um rosário entre os dedos. O céu da tarde estava pintado de roxo e dourado, e o vento tinha aliviado um pouco o calor. Ele puxou um banquinho de madeira e sentou ao lado dela sem dizer nada por um tempo. Como foi? Ela perguntou sem abrir os olhos. Fui falar com o Raimundo. Dona Ivone parou o rosário. E? Ele é exatamente o que você disse que seria. João olhou para o horizonte. Um médico que voltou para cuidar da própria gente. Que recusa a oferta de emprego em hospital particular porque diz que a sua comunidade precisa mais dele. Que senta no chão para examinar criança que tem medo de cadeira. Ela voltou ao rosário, mas havia um sorriso no canto dos lábios. E os outros? João continuou. Mãe, eles se conhecem. Todos os 23. Eles se reúnem todo ano. Formaram uma rede entre eles sem nem saber que a mesma pessoa estava por trás de tudo. Dona Ivone parou de vez, virou o rosto para o filho com uma expressão que João nunca tinha visto nela antes. Surpresa genuína. Aquela mulher que parecia saber de tudo e se surpreender com nada, estava pela primeira vez completamente tomada de assombro. Eles se conhecem? Sim. João assentiu. E tem um encontro marcado daqui a algumas semanas. Ela ficou olhando para ele por um longo tempo. E então, muito devagar, aquela surpresa foi se transformando em outra coisa. Os olhos foram enchendo, não de tristeza, mas daquele tipo de emoção que não tem nome certo. A emoção de quem planta uma semente, vira as costas e anos depois descobre que nasceu uma floresta. Meu Deus! A voz saiu num fio. Eles se encontraram sozinhos. Sozinhos, João confirmou. Ela pressionou o rosário contra o peito e fechou os olhos. E João ficou olhando para a mãe, aquela mulher pequena com o vestido gasto e os pés descalços na terra rachada, e entendeu com uma clareza que doeu de tão bonita que estava diante de algo muito maior do que conseguia medir. Dona Ivone não tinha apenas financiado estudos. Ela tinha criado um ecossistema de bondade, uma corrente que se multiplicou por conta própria, sem que ela soubesse, sem que ela controlasse, sem que ela pedisse. Os 23 jovens que ela tinha plantado em silêncio haviam criado raízes entre si e começavam a dar frutos que ela nunca imaginou colher. E ainda havia mais a descobrir. Porque João sabia, com a instância de investigador que tinha dentro dele, que aquela história ainda não tinha chegado nem na metade. Faltava saber o que aqueles 23 jovens estavam fazendo agora com o bem que tinham recebido. Faltava saber o tamanho real do que a sua mãe tinha plantado. E faltava, acima de tudo, descobrir o que aconteceria quando eles soubessem a verdade. Quando descobrissem que a Rede Esperança tinha rosto, que tinha nome, que morava numa casinha de barro com parede descascada, que dividia o prato com um cachorro chamado Farofa, e que tinha passado anos em silêncio, enquanto o mundo que ela criou florescia sem ela. Esse dia estava chegando, e João já sabia que nada mais seria igual depois dele. Nos dias que se seguiram, João não saiu de Aroeira do Meio. Avisou a delegacia que estava de licença por motivos pessoais, pediu que um colega assumisse os casos em andamento e instalou o notebook sobre a velha mesa de fórmica da casinha da mãe como se fosse um quartel-general. Trouxe mantimentos, consertou a cerca do quintal, chamou um pedreiro da cidade vizinha para avaliar a parede descascada e reorganizou a despensa com tudo que Dona Ivone precisava e que havia meses não tinha. Ela protestou em cada etapa. João, não precisa disso tudo. Precisa, mãe. Eu tô bem assim. Você não tá bem assim. E eu devia ter vindo antes. Ela fechou a boca. Não porque concordava,
mas porque conhecia o filho bem o suficiente para saber quando ele havia tomado uma decisão da qual não voltaria atrás. Enquanto reorganizava a casa, João continuava o trabalho de investigação nos cadernos. Cada nome dos 23 jovens foi pesquisado com a mesma atenção que havia dado ao Raimundo. E o que ele foi encontrando ao longo daqueles dias foi construindo dentro dele uma estrutura de espanto que crescia a cada nova descoberta. Havia Fernanda, a menina dos óculos que Dona Ivone havia mencionado nas anotações. Hoje era enfermeira-chefe de uma unidade de saúde materno-infantil numa capital do Nordeste. Havia fundado um grupo voluntário de visitas domiciliares a gestantes de baixa renda, onde ela e uma equipe de estudantes de enfermagem atendiam mulheres que não conseguiam chegar até o sistema público. O grupo já tinha acompanhado centenas de gestações consideradas de risco. Havia Diego, o jovem que quase desistiu no segundo semestre e recebeu uma carta de encorajamento da Rede Esperança. Hoje era professor de matemática numa escola pública estadual e havia criado um projeto chamado Raízes Exatas, que levava ensino de matemática aplicada a jovens do semiárido, usando exemplos do cotidiano da região, como cálculo de irrigação, medição de terra e gestão de pequenas propriedades rurais. O projeto já tinha sido replicado em diversas escolas de 3 estados. Havia Luciana, que havia se formado em pedagogia e retornado à zona rural para fundar uma biblioteca comunitária dentro de um galpão cedido por um fazendeiro local. A biblioteca, chamada Casa das Palavras, funcionava de segunda a sábado, oferecia reforço escolar gratuito e já tinha formado 3 turmas de alfabetização de adultos. E havia Caio. Caio era o programador que Raimundo havia mencionado. João demorou um pouco mais para encontrá-lo, porque o nome era comum e as informações nos cadernos da mãe eram mais antigas. Mas quando achou, ficou parado diante da tela por um tempo considerável. Caio havia fundado uma empresa de tecnologia social chamada Raiz Digital, sediada em São Paulo, com filiais em 2 capitais do Nordeste. A empresa desenvolvia aplicativos gratuitos para comunidades rurais, incluindo um sistema de gestão de água para pequenos agricultores, um aplicativo de telemedicina para regiões sem cobertura hospitalar e uma plataforma de conexão entre jovens carentes e bolsas de estudo em todo o país. A plataforma de bolsas já havia beneficiado mais de 3.000 jovens em todo o Brasil. João ficou olhando para esse número. 3.000. A mãe havia plantado 23 sementes, e essas sementes haviam se multiplicado em 3.000 histórias novas. Ele fechou o notebook, foi até a janela e ficou olhando para o quintal por um longo tempo. Farofa dormia na sombra da parede. Dona Ivone estava sentada na calçada, como sempre, com o rosário entre os dedos e o olhar no horizonte. João saiu para sentar ao lado dela. Mãe, você sabe o que o Caio construiu? Sei que ele foi para São Paulo e que estava trabalhando com computador. Ela disse com simplicidade. Ele sempre foi brilhante para aquelas máquinas. Ainda criança, desmontava qualquer aparelho eletroeletrônico e montava de volta sem perder uma peça. Ele fundou uma empresa, mãe. Uma empresa que já ajudou 3.000 jovens a conseguir bolsa de estudo. Dona Ivone ficou quieta. 3.000? Ela repetiu em voz baixa. 3.000? João a olhou de lado. Você plantou 23. Eles plantaram 3.000. E isso é só o Caio. Se eu somar o que cada um dos outros está fazendo, o número vai explodir. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse com aquela voz tranquila que era a marca dela. O bem é assim, João. Não para em quem recebe. Ele continua andando. João engoliu seco. Eu sei, mãe, mas o mundo precisa saber que foi você que deu o primeiro passo. Ela sacudiu a cabeça imediatamente. Não. Esse não era o acordo. O acordo era entre você, a Daniele e a Cleide. Ele se virou para ela. E eu respeito isso, mãe.
Mas tem uma coisa que eu preciso fazer e preciso da sua permissão. Ela esperou. O encontro anual dos 23 é daqui a alguns dias. Eu entrei em contato com o Raimundo. Ele confirmou o evento e me convidou para participar como observador do projeto social que estou supostamente pesquisando. Eu quero ir. Quero conhecer todos eles. Quero ver com os meus próprios olhos o que você criou. Ele fez uma pausa. E depois disso vou decidir o próximo passo junto com você. Nada sem o seu consentimento. Dona Ivone o olhou por um momento longo. Havia algo nos olhos dela que João não conseguia decifrar completamente. Era a expressão de uma mulher que passou a vida tomando decisões difíceis em silêncio e que agora, pela primeira vez, tinha alguém ao lado querendo dividir esse peso. Tudo bem, ela disse por fim. Vai lá, meu filho, vê o que você precisa ver. O encontro anual dos 23 acontecia num sítio simples, a poucos quilômetros de Aroeira do Meio, cedido gratuitamente por um dos jovens do grupo que havia herdado a propriedade do avô. Era um lugar de beleza discreta, com um terreiro largo de terra batida, algumas árvores de sombra boa e uma varanda coberta onde cabia gente para todo lado. João chegou na tarde do primeiro dia, sendo recebido pelo Raimundo com um aperto de mão firme e uma apresentação breve ao restante do grupo. Disse que era pesquisador de políticas sociais e que estava documentando redes de impacto no semiárido. Ninguém questionou muito, eram pessoas acostumadas a receber bem. O que João viu naquele fim de semana ficaria com ele para o resto da vida. Eram 22 presentes, porque uma das jovens, uma advogada chamada Patrícia, estava em missão humanitária fora do país e participou por videochamada numa tela pequena, apoiada numa cadeira de plástico. Médico, enfermeiros, professores, um programador, uma advogada, uma assistente social, 2 agrônomos que trabalhavam com agricultura familiar, uma nutricionista que atendia comunidades quilombolas e outros, todos saídos do mesmo pó de terra, do mesmo esquecimento, da mesma beira de desistir. E todos com uma história em comum, a Rede Esperança. No primeiro dia, João basicamente observou, sentou num canto da varanda com um caderno nas mãos e ficou registrando o que via. O modo como eles conversavam era diferente do que ele esperava. Não havia arrogância, não havia o tipo de distância que às vezes aparece em quem conseguiu subir na vida. Havia uma familiaridade quente e uma seriedade comprometida que só existe em pessoas que sabem exatamente de onde vieram e por que chegaram onde chegaram. No segundo dia, Raimundo abriu a roda de conversas propondo uma pauta que aparentemente era recorrente nos encontros. Todo ano a gente volta à mesma pergunta. Ele disse, sentado num banco de madeira no centro da roda. Quem foi a Rede Esperança? Quem estava por trás daquelas bolsas, daquelas cartas, daquele suporte invisível que mudou cada uma das nossas vidas? Houve um murmúrio de reconhecimento ao redor. Este ano, continuou Raimundo, olhando brevemente para João, temos aqui alguém que pesquisa organizações sociais da região. E eu fico pensando se talvez seja a hora de tentar de verdade descobrir essa resposta. João sentiu o coração acelerar, mas se manteve quieto. Foi uma jovem chamada Beatriz, assistente social de olhos escuros e voz firme, quem falou primeiro. Eu tentei rastrear uma vez. Fui até o cartório da cidade, tentei encontrar registro de alguma pessoa jurídica com esse nome. Nada. Ela balançou a cabeça. É como se a Rede Esperança nunca tivesse existido oficialmente. Só existia nos efeitos que deixou. Eu recebi uma carta, disse um dos agrônomos, um rapaz chamado Tiago, com a voz um pouco embargada. Quando meu pai ficou doente, e eu pensei em largar tudo e voltar para casa. A carta chegou como se alguém soubesse exatamente o que eu estava sentindo. Dizia, não desista agora, sua família vai se orgulhar mais de um filho formado do que de um filho presente antes da hora. Ele parou.
Até hoje não sei como essa pessoa sabia o que eu estava passando. João soube. Estava nos cadernos da mãe. Anotação datada, com o nome de Tiago, descrevendo a situação da família e a decisão de enviar uma carta personalizada. Dona Ivone não mandava cartas genéricas. Ela escrevia para cada um como se conhecesse cada um, porque, de certa forma, conhecia. A roda continuou. Cada pessoa foi falando. E quanto mais João ouvia, mais se tornava impossível manter a postura de observador neutro. Porque cada história que ele ouvia estava nos cadernos que ele tinha lido. Cada crise, cada momento de quase desistir, cada pequena vitória registrada com a letra miúda da mãe correspondia a uma vida real, com rosto, com voz, com emoção à flor da pele. Foi quando Caio, o programador, falou que João finalmente perdeu o controle da situação. Caio era um homem calmo, de gestos econômicos e palavras precisas. Quando abriu a boca, a roda inteira ficou em silêncio. Eu tinha 18 anos quando recebi a primeira bolsa. Ele disse com voz igual. Minha mãe chorou quando o dinheiro caiu na conta, porque naquela semana a gente não tinha o que comer. O dinheiro da bolsa foi para a comida primeiro, depois para o material. Ele olhou para as próprias mãos. A empresa que eu fundei tem hoje uma plataforma que já ajudou mais de 3.000 jovens a acessar bolsas de estudo. E sabe qual é o nome interno do sistema? O nome que a minha equipe deu ao algoritmo que identifica jovens em situação vulnerável com potencial acadêmico? Ninguém respondeu. Esperança, ele disse. A gente chama de algoritmo esperança, porque foi isso que a rede fez por nós. Não nos deu só dinheiro. Nos deu a crença de que éramos capazes, quando o mundo inteiro estava dizendo que não éramos. O silêncio que se seguiu foi daqueles que pesam. E foi nesse silêncio que João tomou a decisão. Ele se levantou devagar. 22 pares de olhos se voltaram para ele. Ele respirou fundo, colocou as mãos no bolso e falou com a voz mais firme que conseguiu encontrar. Eu preciso ser honesto com vocês. Eu não sou pesquisador. A roda ficou imóvel. Meu nome é João, sou delegado de polícia e sou filho de Dona Ivone, que vocês conhecem como Esperança. O silêncio durou exatamente 3 segundos. Depois veio o caos. Não um caos barulhento, um caos de cadeiras arrastadas, de pessoas se levantando, de vozes se sobrepondo em perguntas que saíam todas ao mesmo tempo. Raimundo ficou de pé com os olhos arregalados. Beatriz levou a mão à boca. Caio ficou completamente parado, como se o processador interno dele precisasse de um momento para absorver a informação. João levantou a mão pedindo silêncio. Deixa eu explicar. E explicou tudo. Desde o momento em que chegou à casinha de barro e encontrou a mãe sentada no chão, dividindo o prato com o cachorro. A caixa de madeira debaixo da cama. Os cadernos com a letra miúda. As noites lendo cada papel. A visita ao Raimundo. A decisão de vir ao encontro. Falou por quase 20 minutos sem parar. E ninguém o interrompeu uma única vez. Quando terminou, havia choro aberto em pelo menos metade da roda. Tiago tinha o rosto escondido nas mãos. Fernanda chorava sem fazer barulho, com as lágrimas descendo pelo rosto, sem que ela fizesse nenhum gesto para enxugá-las. Beatriz estava abraçada com a mulher ao lado dela. Na tela pequena, apoiada na cadeira de plástico, Patrícia, a advogada que estava fora do país, também chorava, com a mão pressionada contra a câmera, como quem tenta tocar algo que está longe demais. Raimundo foi o primeiro a falar. Ela está bem. A simplicidade da pergunta partiu João ao meio. Ela está viva. Está forte. Ele parou. Mas não está bem como deveria estar. A casa precisa de reforma. Ela passou muito tempo sem o que precisava porque usava os recursos para cuidar de vocês. Raimundo assentiu devagar. Havia nos olhos dele algo que João reconheceu. Era a mesma mistura de raiva, culpa e admiração que ele mesmo tinha sentido no quintal da casinha de barro dias atrás. A gente precisa ir até ela.
Foi Caio quem disse, com a voz de quem acabou de tomar uma decisão. Precisa, concordou Beatriz. Mas como? Perguntou Tiago, erguendo o rosto das mãos. Ela quis permanecer no anonimato por todos esses anos. A gente vai chegar lá e agradecer, disse Raimundo, com uma firmeza que encerrou a discussão. O mínimo que a gente pode fazer é olhar nos olhos dessa mulher e dizer que ela mudou as nossas vidas. Que o que ela plantou virou floresta, que a gente está aqui e que a gente não o esqueceu. João os olhou. 22 rostos diferentes, de idades diferentes, de histórias diferentes, unidos por um fio invisível que passava pela mesma mão calosa e pelo mesmo coração generoso. Eu preciso falar com ela primeiro, disse João. Me deem alguns dias. Deixa eu prepará-la. E depois vocês vêm. Houve uma pausa. E então, um por um, todos concordaram. Naquela noite, de volta à casinha de barro, João entrou em silêncio e encontrou a mãe já deitada. Ficou parado na porta do quarto por um momento, olhando para aquela figura pequena sob a colcha de retalhos, com o rosário ainda entre os dedos, mesmo dormindo. Pensou em tudo que tinha ouvido naquele fim de semana, em Raimundo sentando no chão para examinar uma criança, em Caio e o algoritmo Esperança, que ajudou 3.000 jovens, em Luciana e a Casa das Palavras, em Patrícia, chorando de longe através de uma tela pequena apoiada numa cadeira de plástico, e pensou na mãe, naquela mulher que havia escolhido ser invisível para que outros pudessem ser vistos. Uma coisa era absolutamente certa: o anonimato de Dona Ivone estava chegando ao fim. E o que viria depois disso seria maior do que qualquer um deles poderia imaginar. João passou 2 dias inteiros preparando a mãe. Não foi fácil. Dona Ivone era o tipo de mulher que havia construído a própria identidade em torno do silêncio. Para ela, o bem feito sem testemunha era o único bem verdadeiro. A ideia de ser vista, reconhecida, homenageada, causava nela um desconforto genuíno que ela não tentava esconder. Quando João contou o que havia acontecido no encontro, que havia revelado a identidade dela para os 23 jovens, ela ficou quieta por um tempo tão longo que ele chegou a se preocupar. Depois, disse apenas: "Você não devia ter feito isso, João." "Eu sei, mãe." Ele não se desculpou, porque sabia que desculpa nenhuma seria suficiente. Mas foi necessário. Ela ficou mais 2 dias sem tocar no assunto. Mas João a conhecia. Sabia que por trás daquele silêncio havia um processo interno acontecendo. Aquele modo dela de mastigar as coisas devagar antes de engolir. E sabia também que quando ela finalmente voltasse ao assunto, já teria chegado a uma conclusão. Na manhã do 3º dia, ela foi até a janela da cozinha, ficou olhando para o quintal por um momento e então disse, sem se virar: "Quando eles vêm." João sentiu o peito se abrir. "Quando você quiser, mãe." Ela ficou em silêncio mais um instante. "Sábado," ela disse. "Me dá até sábado para arrumar a casa." O sábado chegou com um céu diferente. Era como se a própria natureza do sertão tivesse decidido colaborar. O sol estava presente, mas sem a brutalidade dos dias anteriores. Uma brisa leve corria entre os mandacarus, e o cheiro de terra úmida de uma chuva fina que caíra de madrugada ainda pairava no ar. O pedreiro contratado por João tinha terminado de rebocar a parede dias antes, e a cal branca fresca brilhava sob a luz da manhã. Dona Ivone acordou antes do sol. João a encontrou na cozinha, com o fogão a lenha aceso e várias panelas no fogo. Ela havia acordado de madrugada para cozinhar. Feijão, arroz, carne de sol, farofa, paçoca, um bolo de milho assando no forno de barro que ficava no lado de fora da casa e que ela raramente usava. "Mãe, eles não vêm comer, vêm te ver. Filho de Deus não entra na minha casa sem comer," ela disse sem nem virar o rosto. "Vai buscar mais lenha." João foi buscar a lenha. Às 10 da manhã, o primeiro carro apareceu na estrada de terra vermelha. Depois outro. Depois uma van que trouxe 6 pessoas de uma vez. Um carro com placa de São Paulo que havia viajado a noite toda.
Um ônibus fretado que trazia os que moravam mais perto e tinham combinado de vir juntos. Dona Ivone estava parada na calçada quando o primeiro carro parou. Farofa estava ao lado dela, como sempre. Raimundo foi o primeiro a descer. Usava uma camisa simples, estava com o cabelo penteado, com um cuidado que revelava que havia pensado naquele momento. Quando seus olhos encontraram os de Dona Ivone, ele parou a alguns metros de distância, ficou olhando para ela por um segundo. E então caminhou até ela, se ajoelhou na terra rachada sem se importar com a calça e pegou as mãos dela entre as suas. "A senhora é a esperança", ele disse. A voz estava firme, mas os olhos não estavam. Dona Ivone olhou para ele por um momento. Para aquele homem adulto, formado, de postura segura, ajoelhado na terra da sua calçada com as mãos dela entre as suas, com os olhos molhados e a voz firme de quem aprendeu que chorar não é fraqueza. "Levanta, meu filho", ela disse com a voz suave. "Levanta." Ele se levantou e ela o abraçou. Foi um abraço pequeno, porque ela era pequena e ele era alto, e os braços dela mal alcançavam as costas dele. Mas foi o tipo de abraço que não precisa de tamanho para ter peso. O tipo que diz tudo que as palavras não conseguem. Depois vieram os outros. Um por um, cada jovem desceu do carro, atravessou o quintal e chegou até ela. Alguns choravam abertamente. Outros vinham com o sorriso largo de quem guarda aquele momento há muito tempo. Fernanda, a enfermeira, veio com um buquê de flores silvestres, colhidas na beira da estrada, porque não havia floristeria no caminho, e ela não queria chegar de mãos vazias. Tiago, o agrônomo, veio com um pacote de sementes de flores para o jardim que havia murchado no quintal. Beatriz veio com uma faixa enrolada sob o braço que ela ainda não havia aberto. Caio veio com um notebook e um envelope. E Patrícia, a advogada que havia participado por videochamada do encontro, estava ali também, de corpo presente. Havia cancelado um compromisso importante e pegado o primeiro voo disponível quando João ligou para avisá-la da data. Dona Ivone recebeu cada um com a mesma calma, o mesmo abraço, a mesma palavra certa no momento certo. Como se tivesse passado a vida inteira se preparando para aquele encontro sem saber que ele viria. João ficou parado perto da parede, observando tudo, com os braços cruzados e o queixo levemente erguido do jeito que faz quando tenta segurar alguma coisa por dentro. Não conseguiu segurar por muito tempo. Quando todos estavam reunidos no terreiro, entre a calçada e o quintal, Raimundo pediu silêncio. O grupo se organizou de forma espontânea, num semicírculo aberto, com Dona Ivone sentada numa cadeira de madeira que alguém havia trazido para fora da casa. Farofa deitou aos pés dela como se fosse parte do protocolo. Raimundo ficou de pé à frente de todos. "Dona Ivone", ele começou, com a voz de quem praticou aquelas palavras, mas mesmo assim precisou de um momento para encontrá-las. Durante anos, todos nós fizemos a mesma pergunta. Quem era a Rede Esperança? Quem estava por trás daquelas bolsas, daquelas cartas, daquele cuidado silencioso que chegava sempre na hora exata em que a gente mais precisava? Ele fez uma pausa. "Hoje a gente tem a resposta. E a resposta é a senhora. Uma mulher que nunca pediu nada em troca, que nunca quis aparecer, que escolheu ser raiz quando poderia ter escolhido ser flor. Houve um murmúrio de concordância ao redor. E a gente veio aqui para dizer", ele continuou, "que a raiz está sendo vista, que a raiz importa, que sem a raiz não existiria nenhuma das flores que a senhora está vendo aqui hoje." Beatriz deu um passo à frente e abriu a faixa que trazia enrolada sob o braço. 2 dos jovens a seguraram pelas pontas. Estava escrito com letras feitas à mão, cuidadosamente, com tinta azul sobre fundo branco. "Obrigada, Esperança. Você plantou, nós florescemos, e agora é a nossa vez." Dona Ivone leu a faixa. Leu 2 vezes.
E pela primeira vez, desde que João havia chegado àquela casinha dias atrás, aquela mulher de aço e barro que havia atravessado décadas sem dobrar, fechou os olhos e deixou as lágrimas virem. Não foram lágrimas de tristeza, não foram lágrimas de alívio. Eram as lágrimas de quem plantou no escuro durante anos sem saber se algo ia brotar e de repente se vê rodeado de uma floresta inteira. João virou o rosto para o lado. Não adiantou. Foi Caio quem falou em seguida. Abriu o notebook que havia trazido e virou a tela para o grupo, mostrando uma página de apresentação com um logo simples. Um círculo com uma semente ao centro e o nome escrito abaixo. Fundação Esperança. A gente passou os últimos dias trabalhando nisso, ele disse. Todos os 23, por mensagem, por ligação, por videochamada, e chegamos a uma decisão unânime. Ele olhou para Dona Ivone. A Rede Esperança não pode ser informal para sempre. O que a senhora construiu merece existir oficialmente, com estrutura, com alcance nacional, com capacidade de impactar não 23 jovens, mas milhares. Ele abriu o envelope e tirou de dentro um conjunto de documentos. A Patrícia cuidou de toda a parte jurídica. A Fundação Esperança já tem CNPJ registrado. Tem conselho diretor formado por nós 23. Tem estatuto aprovado. Tem conta bancária aberta com uma contribuição inicial de cada membro do grupo. Patrícia deu um passo à frente. Dona Ivone, a Fundação tem um cargo que ninguém mais pode ocupar. Ela disse com a clareza objetiva de quem é acostumada a falar em público, mas que desta vez tinha o queixo levemente trêmulo. Fundadora honorária e presidente vitalícia. A senhora não precisa fazer nada que não queira. Não precisa aparecer se não quiser. Mas o nome dela, Ivone, a Esperança, vai estar no cabeçalho de cada documento, de cada bolsa concedida, de cada jovem que essa fundação alcançar daqui para frente. Dona Ivone ficou olhando para os documentos nas mãos de Patrícia por um longo momento. Depois ergueu os olhos para o grupo inteiro. Vocês não precisavam fazer isso. Precisávamos, disse Fernanda da enfermagem com a voz firme apesar das lágrimas. A senhora nos ensinou que o bem não para em quem recebe. A gente só está sendo fiel ao que a senhora ensinou. Dona Ivone ficou quieta. Depois estendeu a mão e pegou os documentos. Os aplausos vieram espontâneos, daquele jeito que acontece quando ninguém combina, mas todo mundo sente ao mesmo tempo. Tiago se adiantou com o pacote de sementes que havia trazido. A senhora deixou o jardim morrer. Ele disse com um sorriso gentil, apontando para o canteiro vazio. A gente veio trazer de volta, com a sua licença. E sem mais cerimônia, 3 dos jovens foram até o canteiro com as ferramentas simples que Tiago havia trazido no porta-malas e começaram a preparar a terra. Outros 2 foram até o carro e voltaram com materiais de construção leves para pequenos reparos que João não havia conseguido fazer ainda. Fernanda e Beatriz foram para a cozinha ajudar com a comida, porque o cheiro das panelas havia chegado até o terreiro e era impossível ignorar. Em menos de 1 hora, a casinha de barro de Dona Ivone estava cheia de gente, de barulho bom, de risadas, de conversas que se cruzavam, de mãos trabalhando em cada canto. Dona Ivone ficou sentada na cadeira no meio do terreiro, observando tudo aquilo com a expressão de quem não tem certeza se está acordada. João foi sentar ao lado dela. Ficaram em silêncio por um tempo, só olhando. Você está com raiva de mim? Ele perguntou por fim com a voz baixa. Por ter revelado quem você era, ela demorou para responder. Não, ela disse. Estou com medo. Ele a olhou. Medo de quê? De não merecer tudo isso. A voz saiu pequena, quase um sussurro. Eu só fiz o que achei certo, João. Eu não fiz nada de especial. João ficou olhando para a mãe por um longo momento. Para aquela mulher de cabelos brancos, mãos calejadas e vestido simples, que havia passado a vida inteira achando que fazer o bem era algo ordinário e que as pessoas ao redor, de alguma forma, fariam o mesmo se tivessem a oportunidade.
Mãe, ele disse com a voz firme e tranquila. 23 pessoas viajaram de todo o país para estar aqui hoje. Raimundo está cuidando dos doentes da mesma terra onde nasceu. Caio está ajudando 3.000 jovens a acessar educação. Luciana tem uma biblioteca onde antes não havia nem luz elétrica. Diego está ensinando matemática com exemplos da vida real de quem planta no sertão. Tudo isso tem o seu nome, mesmo que ninguém soubesse até agora. Ele fez uma pausa. Você merece cada segundo desse dia. Ela não respondeu. Mas pegou a mão do filho e a segurou com aquela força tranquila de sempre. E ficaram assim, mãe e filho, sentados lado a lado na calçada de uma casinha de barro no meio do sertão, enquanto ao redor deles, 23 vidas que ela havia tocado, sem nunca ser vista, preenchiam o quintal de vida, de gratidão e de futuro. Quando o sol começou a baixar e as sombras se alongaram sobre a terra vermelha, o grupo se reuniu uma última vez ao redor de Dona Ivone. Raimundo tomou a palavra de novo, mas desta vez foi breve. A gente vai embora hoje, ele disse olhando para ela. Mas a Fundação Esperança começa segunda-feira. E a primeira coisa que a gente vai fazer é garantir que a senhora nunca mais precise dividir o seu prato com ninguém, a não ser que queira. Houve um riso coletivo. Farofa balançou o rabo como se tivesse entendido. E a segunda coisa, continuou Raimundo, é abrir o primeiro edital da Fundação, porque tem por aí neste país outros Raimundos, outras Fernandas, outros Caios, esperando que alguém acredite neles. E agora, graças à senhora, a gente tem estrutura para ser essa crença para eles. Dona Ivone assentiu devagar. E então disse, com aquela voz simples e firme que era a marca de tudo que ela era: vai com Deus, meus filhos, todos vocês. E não deixa ninguém para trás no caminho. Era uma instrução, uma missão, uma herança. E todos ali sabiam disso. Naquela noite, depois que o último carro sumiu na poeira da estrada de terra vermelha, João ficou sentado na calçada, ao lado da mãe. O céu do sertão estava cheio de estrelas, daquele jeito que só acontece longe das cidades, quando não há luz artificial competindo com a noite. Dona Ivone tinha o rosário entre os dedos. Farofa estava deitado entre os dois. O jardim tinha sementes novas enterradas na terra. Mãe, João disse depois de um longo silêncio, por que você nunca me contou? Ela ficou quieta um momento. Porque eu sabia que você ia tentar me impedir. Ela disse com simplicidade. Ia dizer que eu precisava guardar o dinheiro para mim, que eu merecia descanso, que era tarde demais para salvar o mundo. Nunca é tarde demais para salvar o mundo? Ela virou o rosto para ele com um sorriso. Nunca é tarde demais para fazer o que é certo, João. A hora certa é sempre agora. Ele ficou olhando para o céu por um tempo. A Fundação vai precisar de alguém para cuidar da segurança jurídica dos processos de seleção dos jovens. Ele disse, quase casualmente. Ela o olhou de lado. Tô falando de mim, ele disse. Posso trabalhar como consultor jurídico voluntário, se você me deixar fazer parte disso. Dona Ivone ficou olhando para o filho por um longo momento, e então sorriu. O sorriso mais largo que ele havia visto nela desde que chegou. Sempre soube que você ia acabar trabalhando para mim, ela disse. João riu. Um riso de verdade, daqueles que chegam do fundo do peito quando a vida encaixa num lugar que faz sentido. E ali, naquela calçada de uma casinha de barro no meio do sertão, com o céu cheio de estrelas acima e a terra com sementes novas abaixo, mãe e filho começaram a planejar o futuro que ela havia plantado sem saber e que agora, finalmente, ambos colheriam juntos. Porque algumas histórias não terminam com aplausos, terminam com silêncio e estrelas. E com a certeza de que o bem, quando é verdadeiro, nunca para em quem recebe. Ele continua andando, para sempre. Comente se você gostou e se inscreva no canal para não perder mais lindas histórias como esta pessoal. Que Deus abençoe.